Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Eu sou Victor Queiroz, sou professor. Nessa aula aqui a gente vai dar uma olhada na diferença do aspecto simples e contínuo no inglês. A gente vai focar aqui no presente por motivos didáticos, para simplificar a coisa, mas esse tipo de simple e continuous, essa comparação dentro do aspecto, ele vai servir, ele é útil também para o passado, para o futuro, para o present perfect. A ideia do aspecto não vai mudar. Então, por motivos puramente didáticos, vamos nos limitar ao present, ao tempo presente, para ter um efeito de comparação mais simplificado, tá? Bom, o que é, como usar e para que existe o aspecto contínuo e o aspecto simples? Vamos começar com o present continuous. Olha só, o present continuous ele tem, né, aquela estrutura que é aqui é o sujeito, o verbo to be e o verbo QNG. E olha só, o uso dele é para ações que estão acontecendo no momento da fala ou para planos futuros, tá? Uma coisa assim, praticamente algo que já está agendado ali combinado para acontecer no futuro e normalmente é um futuro bem próximo, tá? Olha só o exemplo que a gente tem de ação no momento. She's reading a book right now. Ela está lendo um livro agora mesmo, tá? Então, she's reading a book, ela está lendo um livro. O que eu consigo entender? Que a ação está acontecendo neste momento, ela está no meio da leitura, tá? Com uma ideia de plano futuro, a gente tem aqui We are meeting them tomorrow. We are meeting them tomorrow. Nós estamos encontrando eles amanhã. É tipo quando a gente fala assim, ó, amanhã tô indo aí. Ora, tô indo é presente, mas amanhã é futuro. Então a gente pode falar We are meeting them tomorrow. Eles amanhã. Nós vamos encontrá-los, nós vamos ver eles amanhã, tá? Ou seja, esse contínuo pode ser usado com uma ideia de futuro. We are meeting. Estamos encontrando, estamos encontrando mesmo. Meeting them tomorrow, encontrando eles amanhã. Opa, ó, é uma ideia de futuro, tá? E qual seria a ideia do present simple? Então, o simple present, depende de como você prefere chamar, tá? Então, a gente vai ter simplesmente o sujeito, o verbo do presente. Não tem verbo to be, não tem ing, é aquele tempos assim mais básico, né, de estrutura mais básica que a gente começa a aprender no nosso curso. E para que ele serve? Ele vai servir para ações habituais, ou seja, é um hábito, é uma rotina, é algo frequente. Fatos gerais, como por exemplo, o inverno é mais frio que o verão, fatos universais, né? Ou verdades universais, coisas que são geralmente verdade, tá? Então, por exemplo, tá falando de uma ação habitual, algo que é rotineiro, é frequente, normal de se acontecer, a gente tem o simple present. Fatos gerais, verdades científicas, verdades universais, também o simple present, tá? Então, por exemplo, você fala assim, ó, eu trabalho às 8 horas da manhã. Beleza, esse é o normal, 8 horas da manhã você pega. Ah, mas essa semana tô pegando às 9, porque pedi licença pro meu chefe para resolver não sei o que lá. Enfim, ou seja, temporariamente você está indo fazer alguma coisa lá, tá? E olha só, os exemplos. Ação habitual. She reads a book every evening. Ou seja, toda noite ela lê um livro. Ela lê um livro todas as noites. O que eu quero dizer? Que é algo habitual, é rotineiro ela ler livro. Agora se eu falo assim, ó, water boils at 100 degrees. A água ferve a 100 graus. Ó, a água ferve, ou seja, não vou dizer, a água está fervendo aos 100 graus. Como assim, amanhã ela não vai mais ferver aos 100, vai mudar a temperatura que ferve? Não. Porque isso aqui é uma verdade científica, algo universal, tá? Então, para efeito de comparação, present continuous, ações que estão acontecendo neste momento, plano futuro, e também coisas mais temporárias. Present simple, ações habituais ou verdades gerais. E Vitor, como eu vou saber quando utilizar um, quando utilizar outro? Ora, se a frase que você está dizendo significa
que é algo rotineiro, algo normal de se acontecer, a gente vai utilizar o Simple Present. Se você está falando de algo que é temporário, está acontecendo neste momento, não é o hábito, não é a rotina, ou não é uma verdade universal, a gente vai ter o Present Continuous. Vamos ver uma comparação aqui. A gente pode começar com um exemplo de falar isso aqui, ó. I start work at 7 o'clock. Eu começo o trabalho às 7. E... dupliquei. Start, not start. Start. Dá para duplicar com Ctrl D também? Não, não dá. Tem que clicar. Beleza. Olha só. I start work at 7. Começo o trabalho às 7. E eu posso dizer algo mais temporário, algo que assim, não é o meu habitual. O meu habitual é start work, começo o trabalho às 7. Mas olha só, se eu falar assim, I am starting work at 8, estou começando o trabalho às 8. Que ideia que isso passa? Bom, quando eu vejo isso aqui, I start work at 7, começo o trabalho às 7. Estou falando do meu hábito. Agora, se eu falar aqui, I am starting at 8, estou começando às 8, dá a entender que eu estou fazendo alguma outra coisa, ou então estou precisando começar mais tarde, ou que estou mudando algo no meu hábito. Estou passando por um processo, tá, algo temporário, tá, algo que está acontecendo essa semana, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, mais um... Ó, we finish school. A gente termina os nossos estudos. Não, we leave school. A gente sai lá da escola, tá? Fica mais... we leave school at 5 p.m. A gente sai da escola às 5 da tarde. Aí, imagina que eu faço isso aqui, ó. A gente sai da escola às 5 e eu faço assim. This week, we are leaving pra cá, school at 6. Então, nessa semana, a gente está saindo da escola às 6 horas. Qual a ideia que isso aqui vai passar? Ora, essa semana, olha, se eu estou falando aqui nessa semana, me passa a ideia de ser algo excepcional, extraordinário. Porque o normal, o habitual, we leave school at 5. This week, esta semana, we are leaving school at 6. Dá a entender que é uma ação temporária, está em andamento e não vai ser permanente. Não vai ser rotina, não vai ser rotineiro. É algo que está temporário, está acontecendo por enquanto. Por quê? Você está trabalhando num projeto, você está trabalhando num trabalho de grupo, você está se preparando para apresentar alguma coisa numa feira cultural e etc. Tá? Então aqui a gente pode ver que não tem um certo ou errado. Simple Present, Present Continuous. Ora essa. O que tem é, na verdade, uma questão de apropriado. Tá? Neste contexto, é mais apropriado usar o Simple, porque é rotineiro, é habitual. Neste contexto, é mais apropriado utilizar o Continuous, porque você está falando de algo que é temporário, está em andamento e por aí vai, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desses exemplos. Não deixa de se inscrever no canal, de deixar um like aí, de compartilhar com mais alguém que está estando com vocês, beleza? Grande abraço a todos, até a próxima e valeu!